Podcast Além do Código. Além do Código. Além do Código. Aqui no canal Programador Cego. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui no Além do Código e hoje a gente vai bater um papo aqui com o Jean, né? Eu em vários episódios aqui menciono que eu tô fazendo um estágio lá no NIS, né? Fazendo a triagem dos livros didáticos lá do PNLD e o Jean, ele é um dos supervisores lá do projeto, né, e aceitou bater esse papo aqui com a gente. Então, Jean, seja muito bem-vindo e muito obrigado aí por aceitar o convite. Eu que agradeço pela oportunidade do bate-papo. Falar sobre acessibilidade é sempre bom. Sim, com certeza. E uma pergunta aqui que eu sempre abro, assim, fazendo para os convidados, é a respeito da deficiência visual. No seu caso, ela é de nascença ou você perdeu a visão depois? Eu tive glaucoma congênito. Então você nunca enxergou? Não. Minha avó dizia que eu, quando bebê, enxergava alguma coisa, mas eu acho que era tudo história da carrocinha. É. Não tem como comprovar, né? Pois é. Infelizmente eu estava lá, mas acho que meio dormindo a maior parte do tempo. Aí não rola, não tem condições. Aí é a sua palavra contra a dela. É. E na escola, você estudou em escola regular? A princípio, eu comecei a estudar muito tarde, assim. Eu acredito que eu devo ter começado lá para 13 anos, de 12 para 13 anos, numa escola regular, mas na verdade uma sala de educação especial. Era uma coisa que existia muito antigamente, essas salas onde você ia para lá, fazia toda a parte de pré-alfabetização e alfabetização, e depois, num determinado período, você era integrado numa série do ensino primário regular. No caso, na minha época, eu fui integrado na 4ª série, que seria, eu acredito, o equivalente ao 3º ano de hoje. Se não me engano, hoje essas salas têm o nome de AEE, alguma coisa assim, né? Sim, exatamente. Só não sei o que significa a sigla, parece que é isso mesmo. Atendimento educacional especializado. Ah, legal. Opa, mais uma dúvida aí minha que foi sanada. Eu tenho obrigação de saber essas coisas, afinal de contas, já são anos trabalhando com acessibilidade de alguma maneira. Nossa, que legal. Mas naquela época as pessoas chamavam apenas de sala de educação especial ou qualquer coisa assim. Sim, eu já conversei aqui com uma moça também que para ela acho que chamavam era sala de estimulação precoce, uma coisa assim também. Sim, sim. Foi outro período. Nós evoluímos muito, tanto em nomenclatura quanto em possibilidades, assim, tanto em termos de material didático como em maneiras de aprender, né? Sim. Na minha época, se eu tivesse braille, já era muito bom. Assim, e uma coisa aqui que eu sempre falo também, né, com o pessoal que já nasceu, né, sem enxergar e teve essas dificuldades na época do livro didático, que eles falam, demorava muito para chegar o material, às vezes chegava só no final do ano letivo, quando nem precisava mais, aí eu falo, né, quanto a gente evoluiu até com esse trabalho lá no PNLD mesmo. Hoje os deficientes visuais já vão ter acesso a um livro digital acessível para eles e poder acompanhar junto com as outras crianças. Hoje nós podemos falar desse trabalho até muito mais abertamente, porque já existem livros publicados. Os primeiros livros foi, na verdade, a partir de 2022, houve uma determinação do MEC de que os livros seriam feitos em formato digital e que eles deveriam ter alguma acessibilidade. E foi aí que, através do FNDE, começou essa produção em grande parceria com editoras, com o FNDE, com a UFAL e várias outras universidades, porque nós temos criadores, e o próprio NIS, que é onde o
o projeto que rege o PNLD está hospedado, tem pessoas de várias universidades, muita parceria, e a partir de 2023 nós tivemos esses primeiros materiais já em formato acessível. Nós ainda temos muito que melhorar, mas se não fosse essa parceria, assim, sempre editoras nos ouvindo, nós dando sugestões para as editoras e outras parcerias maravilhosas, a gente está evoluindo cada vez mais. Com certeza. Uma coisa que eu sempre falo aqui, né, que eu estou cursando análise de desenvolvimento de sistema e a faculdade é EAD, e vira e mexe aparecem questões do tipo, de acordo com a imagem abaixo, escolha a alternativa. Nas matérias de matemática também, às vezes aparecia a imagem lá dos gráficos do plano cartesiano. E vendo assim o livro didático lá digital, a gente pega assim os livros de matemática com as imagens todas descritas, tudo bonitinho. Aí eu vejo o quanto está evoluindo e espero que isso chegue logo para o ensino superior também. Essa questão da acessibilidade, principalmente na área de exatas, ela sempre foi bastante complexa, porque muitas tecnologias não são ainda tão maduras. Eu, por exemplo, eu sou pedagogo, eu posso fazer um breve testemunho assim de que por algum tempo eu cursei ciência da computação, mas eu tive que parar. Eu não sei se eu um dia vou retornar, não por falta de vontade, mas é porque tantas coisas eu pretendo fazer ainda, mestrado e outras coisas, e não creio que com o trabalho de acessibilidade que dê tempo de eu conseguir continuar mais um curso desse. Mas assim que eu comecei em ciência da computação, uma das maiores dificuldades era justamente porque, em se tratando de material para ciências exatas, há muita coisa na web, inclusive gratuita. Muitos professores se disponibilizam a escrever livros de matemática, de programação, de várias outras disciplinas, e disponibilizam gratuitamente. Só que os livros, eles não vêm de uma maneira que possa ser lido. Então, o que acontecia? Eu me deparei com o LaTeX. Para quem não sabe, o LaTeX é uma linguagem de marcação que permite que você escreva textos através de marcação, como se fosse um HTML, mas é muito mais complexo. É usado para textos científicos, de tudo que é tipo, porque permite uma complexidade, assim, uma variedade de coisas que se pode fazer. Muitas pessoas em mestrado, em doutorado, usam o LaTeX porque depois que você escreve os códigos lá direitinho, você gera um PDF e, se bem feito, ele fica belíssimo, pronto para ser publicado numa revista, etc. E o LaTeX é uma linguagem que trabalha com tudo que é tipo de coisa que você puder imaginar. Desde programação, com códigos para marcação de código, para ficar aquela citação mostrando que é um código, até música, química, biologia, o que você puder imaginar é possível fazer em LaTeX. E aí eu pegava e pedia para os professores, quando eles fossem escrever alguma coisa para mim, uma prova, que eles fizessem em LaTeX. Aí eu tive que aprender, mas apesar de ser bom para escrever, é muito verboso para ler, porque você imagina, você lê uma fração, por exemplo, algo assim como cifrão, abre chave, não, cifrão, barra invertida, frac, abre chave, 2, fecha chave, abre chave, 3, fecha chave, cifrão. Isso é só para dizer uma fração 2/3. Então, tudo assim, muito verboso, então demora mais para a pessoa ler. Mas era o que se tinha na época. Hoje em dia, é uma maravilha, porque eu descobri que através do Microsoft Word existe uma linguagem de marcação muito mais simples, chamado Unicode Match, que permite que você não só escreva uma equação muito rapidamente, como você pode compartilhar aquela equação com qualquer pessoa, e ela vai ficar perfeitamente legível para você, através de um leitor de tela, e para qualquer pessoa que vê. E com a qualidade, assim, uma
equação realmente visualmente atraente. Isso muda a realidade. Então é um prazer assim, ter acompanhado essas mudanças, assim, melhorias, coisas assim que uma pessoa queria fazer alguma coisa do tipo um gráfico, um professor para que um aluno pudesse ver, ele teria que usar barbante, cola, qualquer coisa assim. Hoje em dia, existe um equipamento muito legal que se chama Multiplano, que foi criado e desenvolvido por um professor do Paraná, chamado, acho que é Rubens Ferranato. E através desse material, ele já vem com uns pininhos lá, umas ligas e outros esquemas que você consegue rapidamente montar uma parábola, um gráfico qualquer. As possibilidades são maravilhosas hoje em dia. Além de coisas do tipo gráfico sonorizado, por exemplo, para quem usa o iOS, que é a plataforma da Apple, muitos gráficos já vêm sonorizados. Existem até para extensões do Google Chrome, que você consegue inserir lá um determinado grupo de dados e ele gera um gráfico para você que, além de descrito, pode ser sonorizado totalmente, coisa do tipo um bip que vai crescendo para indicar uma subida de uma determinada informação, ou um pico, ou um que vai descendo, enfim, tudo, aquela oscilação do gráfico pode ser representada sonoramente, e isso é maravilhoso. Vou falar que eu gosto bastante, né, desse trabalho lá de triagem na UFAL. Poder fazer parte disso, né, saber que está ajudando aí na questão da acessibilidade. E com isso a gente vê que a UFAL, ela tá super engajada, né, nessa coisa de acessibilidade. E graças a Deus nós temos pessoas assim de peso trabalhando nessa parceria. Uma das nossas lutas assim é que, como eu falei, muitas tecnologias ainda não estão bem maduras em relação à acessibilidade, é o uso do MATML para as equações. Porque o MATML é como se ele fosse assim, é uma parte do XML que cuida da escrita específica de equações de matemática, de física, etc e tal. E para uso com leitores de tela principais, como é o caso, por exemplo, do NVDA, que é o que é mais usado pela maioria das pessoas no mundo, incluindo-me eu, você precisa usar um complemento que torna essas equações em MATML acessíveis. Mas, em compensação, quando você instala esse complemento, você consegue navegar pela equação. Como, por exemplo, se você tiver uma raiz quadrada do tipo raiz quadrada de 2/3 menos 1/2 elevado ao cubo. Você consegue entrar dentro da raiz, explorar especificamente só aquela parte da fração, por exemplo, 2/3, sair, explorar especificamente a parte da outra fração, tudo bem detalhadamente. Coisa que antigamente, quando você usava uma equação, por mais que ela usasse algum sistema que fosse tornar ela um pouco acessível, existe um negócio chamado MatchPlayer, que nem é mais atualizado hoje em dia, ele simplesmente tornava todas as equações, números, sinais, por extenso. Então imagina a loucura que era você navegar por uma equação e ao invés de você ouvir raiz quadrada e já passar para o próximo elemento, você lê RAIZQADRADA. Era nesse nível. Então a gente está chegando a um ponto que existem extensões para o NVDA, Ultimate, que você consegue inclusive escrever uma equação nele e jogar para algum outro editor simplificado, jogar em MATML ou em LaTeX, e você tem uma leitura menos verbosa. Isso é uma coisa fantástica. Sim. Eu lembro que o Lael, outro que eu tô querendo trazer aqui também para bater um papo aqui no podcast, mandou um link lá pra gente fazer uns testes de qual seria a melhor forma lá de usar o MFML. Aí, em alguns testes lá, colocaram a descrição
da fórmula no MathML, mas o NVDA encarava aquilo como um caractere só, né? Então você não conseguia navegar pela fórmula. Quando o cursor chegava naquela parte, ele lia tudo. Aí você tinha que ficar lá indo e voltando várias vezes até decorar aquilo, porque não tinha o MathML puro assim, mesmo que ele seja descrito, não dá para navegar na fórmula com as setas. É isso que um complemento como Access Ultimate permite. Quando você tem uma fórmula em HTML, seja num browser, num site ou num livro, e você tem os devidos complementos, você consegue navegar pela fórmula. Então aquilo ali que ele lê como um caractere, se você quiser, você consegue entrar naquilo ali. Por exemplo, vamos dar um exemplo. 2 ao quadrado, né? Vamos supor que ele lesse 2 ao quadrado como uma coisa só. Mas você precisasse, peraí, 2 ao quadrado, vamos supor que eu tenho algum problema de audição e eu preciso, por algum motivo, ler aquilo ali, 2 ao quadrado, saber que aquilo ali era realmente um 2 no expoente e não uma outra coisa qualquer. Então, com o complemento, você expande aquele elemento selecionado e você consegue navegar elemento por elemento. Então, 2 elevado ao quadrado. Então, fica muito mais fácil de navegar. E não só isso. Copiar aquilo ali para um outro lugar. Por exemplo, eu quero copiar isso aqui para o Word. É possível fazer isso. E outra coisa que os complementos também permitem é você definir qual a maneira que você gostaria de ler aquilo. Por exemplo, é uma maneira mais resumida, por exemplo, 2 ao quadrado, ou uma maneira mais extensa, tipo 2 elevado ao quadrado. O complemento, ele permite que você tenha esse tipo de coisa. Ele permite que você, inclusive, personalize a maneira como seja lido. Você pode criar um outro esquema de leitura se você quiser. Se você falar, por exemplo, Esperanto, que é uma língua que não tem muita coisa assim. Até existe coisa na matemática, mas não em relação a HTML, não é muito usado assim. Você conseguiria criar uma configuração, dicionários em Esperanto para aquela língua. No HTML você conseguiria, se você fosse um falante de Esperanto, ler tudo aquilo ali usando o seu idioma. O Access Ultimate permite esse nível de personalização. Eu acredito que o futuro do NVDA, nosso leitor de telas preferido, vai ser a incorporação de um complemento como esse Access Ultimate diretamente nele. E aí vai ser muito mais prático, porque hoje em dia você tem que lembrar que você precisa instalar. A gente recomenda que as pessoas, você vai usar matemática, instale isso aqui, porque vai ser necessário para você. A outra questão é o Word. O Word, você não precisa instalar. Mas, dependendo da língua em que você vai ler a equação, ele pode ler algumas coisas de uma maneira um pouco diferente, que não interfere na sua compreensão, mas que, se lido da maneira correta, seria mais confortável, né? Eu acredito que vai chegar um momento em que você não vai precisar instalar complemento nenhum, a leitura de qualquer equação no Word vai ser sempre rigorosamente perfeita, mas comparado ao que nós tínhamos no passado, o que nós temos hoje é um paraíso. Viu? Acho que se eu tivesse começado a estudar nessa época, com certeza eu estaria num nível, daqui a, sei lá, 15 anos, incomparavelmente mais evoluído assim do que eu estou hoje. Considerando o acesso à tecnologia, o acesso a ferramentas que nós temos hoje, não dá para comparar. Igual, claro que perder a visão é muito ruim, ninguém quer isso, mas eu sinto-me, de certa forma, privilegiado de ter perdido a visão quando já tinha o NVDA aqui para me dar autonomia no computador. Verdade. E O NVDA ele foi um divisor de águas para muita gente, porque quando eu conheci leitura de tela, eu comecei, eu estava rindo porque esse dia eu assisti um podcast, teu podcast aqui com uma moça, eu acho que é Karina o nome dela,
Eu não me recordo agora o nome, Não mas sei se é a Caroline ou a Gabi, que são as duas que saíram no momento dessa gravação. isso, exatamente. E aí foi interessante ela falar que ela gostava de DOSVox, que também usa os leitores de tela hoje em dia, mas que... E eu sou do mesmo grupo, assim. Comecei com DOSVox, com muito orgulho, só que, assim, como um amante de programação, apesar de eu não sou um programador, mas eu gosto de brincar. Um pouquinho com C, um pouquinho com Python. Eu tenho uma frase que eu digo para todo mundo. Pessoas cegas, em relação à tecnologia, precisam ser promíscuas. Extremamente promíscuas. Você tem que usar de tudo. Então, em relação ao DOSVox, por exemplo, até hoje eu uso DOSVox. Eu deixo o meu DOSVox e o NVDA ligado ali. Porque tem certas coisas que não é que não dê para fazer com o explorador de arquivos, mas que às vezes no DOSVox são práticas. Por exemplo, você pegar uma determinada pasta, você conseguir filtrar exatamente ali um determinado arquivo que você quer, que você pressiona ali a letra G, aí vamos supor que você tem ali 5.000 arquivos, mas você quer um arquivo que comece com HIJ e termine com LM. Você sabe que você tem um arquivo assim. Aí tu digita lá no DOSVox G, HIJ, asterisco, LM, ponto, a extensão. E aí ele te devolve exatamente aquilo que você precisa. Porque o DOSVox, ele tem o melhor do que era... No MS-DOS era assim, sistema operacional de vovô, né? Do início da computação, quando não tinha interface gráfica para nada. Aí, lá, ele tinha alguma coisa parecida assim, só que com o DOSVox você tem ao mesmo tempo, como se fosse a linha de comando, que você dá ali uma letra e você digita, você permite achar rapidamente um determinado arquivo. E assim, eu posso, por exemplo, eu simplesmente dou um Ctrl+C e ele copia o caminho do arquivo. Então eu posso eu quero, por exemplo, abrir um documento do Word. Eu posso dar um Ctrl+C e lá no Word, na parte de abrir arquivos, em vez de eu navegar pelo explorador de arquivos até chegar, eu simplesmente colo aquele caminho ali. Quando é no explorador de arquivos convencional, se eu quiser fazer a mesma coisa, ou seja, colar um caminho de arquivo para qualquer coisa, do tipo usar no script ou alguma coisa assim, eu preciso ir lá no aplicações e até copiar como caminho. Então, assim, usando o DOSVox ao mesmo tempo com o Windows, você consegue certas coisas assim com mais rapidez. Eu sei fazer tudo isso no Windows, eu inclusive dou aula de informática para o povo aí de vez em quando, mas eu não abro mão por essas coisinhas assim, porque é confortável e porque tem ferramentas que as pessoas nem sequer imaginam, como por exemplo a parte de Braille. O DOSVox tem um sistema que você consegue digitar usando os 6 pontos do Braille. E isso é fantástico. Quem está aprendendo Braille ou quem trabalha com Braille, como eu sou revisor Braille também, e você às vezes precisa escrever alguma coisa, saber como é que é em Braille tal caractere, e você sabe como é o caractere em Braille, mas não sabe como inserir ele de uma forma convencional. Então, através desse sistema de digitação, você consegue. É muita coisa assim que, para mim, o DOSVox ele não é para ser usado como uma coisa principal, mas ele tem ferramentas que faz valer a pena. Igual como se fosse um Visual Studio Code, o canivete suíço, para quem conhece, é uma ferramenta assim que você, sabendo usar ela em conjunto com Windows, você pode deixar de ser uma pessoa que só sabe o básico para dizer, eu sei tanto que eu posso usar o DOSVox. Agora, algumas pessoas, elas têm a ilusão, às vezes elas acham que o DOSVox é algo muito simples. E a princípio ele é, mas ele tem ferramentas assim, que às vezes deixa no chinelo muitas ferramentas gráficas, como por exemplo, tem um professor Eduardo Martins, ele é lá da Unicamp. Ele criou uma ferramenta
ser usada no DOSBox, que é uma calculadora científica programável. Então, é uma ferramenta que, assim, ela substitui, em muitos casos, Unilab e outras ferramentas assim, para cálculo matemático avançado, que pode ser usado em cursos de ensino superior nas áreas de exatas, e ela devolve, realmente assim, tudo que é ferramenta assim, para você calcular matemática de uma forma mais avançada, você consegue, porque é uma calculadora programável, né? Sim. E tem muitas outras ferramentas assim que as pessoas nem imaginam, que você usando corretamente, muitas vezes ela consegue substituir ferramentas que existem, mas que não são acessíveis. Esse próprio, algumas ferramentas eu não lembro como é o nome dessa ferramenta, que é eu não sei se é LabMatch, alguma coisa assim. Eu já testei algumas delas e não são tão acessíveis para ser usada mesmo com o NVDA. E você ter uma possibilidade de conseguir algo similar assim, com uma ferramenta mais acessível, é sempre bom. Então, é por isso que eu digo, a gente tem que aprender a usar tudo que é ferramenta. Você que é usuário do DOSBox, use, mas não fique só no básico. Explore mais os recursos avançados que ele tem, e quando chegar em algum momento que os recursos avançados que ele tem não são suficientes, procure mais e mais e mais, porque aí você vai sair na frente de muitas pessoas que não sabem como é importante a gente diversificar, usar tudo que é ferramenta para você alcançar a maior produtividade possível, e fazer aquilo que você precisa fazer. Porque o importante não é que uma pessoa descasca um abacaxi de uma maneira só e fica bom. O importante é você saber, existem N maneiras de você descascar um abacaxi, você só precisa encontrar a sua maneira. Se você fizer o mesmo que uma outra pessoa qualquer faz com qualidade, isso é o que é importante. Sim. Que não existe assim a ferramenta melhor, né? É a ferramenta que resolve o problema que a pessoa tem naquele momento. Exato. Como, por exemplo, o narrador do Windows. Eu não utilizo ele no meu dia a dia, mas na hora de formatar o computador, eu utilizo o narrador, porque é o que funciona naquela parte. Eu não. O NVDA não roda naquela parte. Aí eu consigo usar o narrador para formatar o computador com acessibilidade. Eu me lembro que quando começou essa questão assim, porque toda pessoa cega, quando ela conhece a computação, ela se apaixona de tal maneira que ela fica imaginando maneira de fazer coisas que normalmente as pessoas que veem conseguem fazer. E eu me lembro que quando começou esse negócio de formatação de computador, eu começava assim, inserindo informações lá no arquivo para fazer com que a formatação fosse automática, e preparava todo o instalador ali, através de um arquivo AutoRun, para que ele, quando você plugasse lá o CD, ele fizesse a formatação automática. Aí depois surgiu NVDA com um Windows PE. Sim, já ouvi. Você gravava um CD e aí o NVDA iniciava ali, a maravilha. E aí depois, pronto, com o narrador, mesmo na fase mais primária dele, ele já começou a possibilitar isso. Você abrir um instalador e você fazer a instalação de um sistema ali com autonomia, isso não tem preço. Sim. Eu não cheguei a usar o Windows PE, né? Já tinha ouvido falar que ele permitia, né, você criar esse boot que rodava com NVDA e dava para formatar. Mas aí quando comecei a formatar, assim, eu vi que no Windows 10 o NVDA, o narrador já podia ser ativado, né? Aí eu sempre formato com o narrador mesmo, desde o Windows 10, agora no Windows 11. E a gente vai dando o nosso jeito, né? Enquanto existirem coisas inacessíveis, a gente sempre vai encontrar uma maneira acessível de fazer. Sim. Isso é maravilhoso. Sim, bom.
Já gravei aqui com um senhor que programa desde os anos 70, o José Vilmar. Ou seja, na época dele não existia tecnologia assistiva nenhuma. E ele deu o jeito dele de programar. Isso é maravilhoso. É. Outra coisa que eu sempre gostei foi de música, assim. Uhum. E a música também, na questão da informática, ela tem certas complexidades. Quando eu comecei a descobrir o computador, eu já pensei, rapaz, já pensou se existisse um editor de partituras que fosse acessível? E foi assim que eu descobri, lá já faz mais de 15 anos, um programinha chamado Noteworks Composer, que era um editorzinho de partitura que funcionava no Windows, e aí você conseguia navegar pelo pentagrama. Eu achava o máximo, porque eu estudei assim, né? O professor me descrevia como era o pentagrama, e eu já vi desenhos já em livros em braille do pentagrama em alto relevo. Então, quando eu cheguei, pense que máximo, eu ia dando a setinha para cima ou para baixo, e eu tô sabendo, ó, agora eu estou na primeira linha aqui, eu sei que tem uma clave de sol na segunda linha, então, se eu der uma letra mais um enter aqui, eu vou estar inserindo uma determinada figura naquele pentagrama. Eu brincava bastante com aquilo ali, eu achava, gente, que coisa maravilhosa. É como se a realização de um sonho, que eu pensava, já pensou se um dia eu pudesse escrever num pentagrama igual qualquer músico que vê, escreve, aí tivesse a oportunidade. Aí depois surgiu o BME, que era o Braille Music Editor, que permitia você escrever partituras em Braille. E aí, hoje em dia, a gente já tem o MuseScore, que é um editor de partituras mais conhecido do mundo e gratuito. E ele já vem com acessibilidade nativa. Você consegue escrever ali de forma acessível, ler as partituras, aparece até um trecho ali em braille, embaixo, que você pode ler, você pode exportar a partitura convencional para braille. Quer dizer, a que ponto nós chegamos? A gente está vivendo uma era realmente de ouro, assim, para acessibilidade. Sim, certeza. E a tendência é só melhorar, né? Ultimamente está se falando muito sobre acessibilidade e o Brian, que passou por aqui, até falou: se isso for uma modinha, ele espera que essa moda dure muito tempo e que cada vez mais se fale de acessibilidade. E você falou, né, que você é pedagogo, você tem formação em pedagogia? Sim, Foi pela UFAL mesmo? não, é pela UFPA, Universidade Federal do Pará. Uhum. Mas eu costumo brincar assim, eu sou pedagogo desde sempre, Uhum. porque mesmo antes da formação, eu sempre dava aula de informática para pessoas cegas, principalmente, e outros, que for coisa assim que fosse para ensinar, eu sempre gostava de fazer. Essa questão de preocupar assim, realmente com que as pessoas aprendam, saber que cada pessoa tem um jeito diferente de aprender. E é maravilhoso a gente chegar a um ponto que você, rapaz, eu consegui, essa pessoa aprendeu. Você ter uma ideia, eu consegui ensinar, já faz muitos anos ensinei braille para um amigo meu. E em pouco tempo. Então você chegar a esse ponto, essa pessoa entendeu, ela tem um jeito diferente de aprender, mas mesmo assim eu consegui alcançar essa pessoa. O melhor fruto, aliás, o melhor salário que existe para qualquer professor é quando ele percebe que alguém aprendeu aquilo que ele ensinou e aplicou na vida. Não tem coisa melhor. É igual. Aqui no meu canal eu tenho alguns vídeos de programação que eu procuro passar o pouco que eu sei, né, de forma acessível, porque quando eu estava aprendendo eu tive dificuldades de achar materiais acessíveis e resolvi aí ajudar as pessoas a não passarem pelo que eu passei. E sempre quando eu recebo um comentário de alguém falando:
nossa, eu consegui aprender com o que você ensinou, parabéns, eu me sinto muito feliz de poder estar sendo útil, né, e fazendo algo produtivo com o canal. Não tem preço. Tem alguma coisa aí de estrutura de dados? Ainda não, eu comecei estrutura de dados nesse semestre lá na faculdade, né, então quem sabe depois eu trago alguma coisa. É que a estrutura de dados, para muitas pessoas, é sinistro. Uhum, Porque a maneira como os professores geralmente ensinam estrutura de dados é muito visual. uhum, Eles falam sobre árvores, sobre outras coisas assim, que para quem nunca viu, pode parecer muito desafiador. Então, isso é interessante. A gente tentar descobrir uma maneira não visual de ensinar aquilo que não é visual, mas que as pessoas, em geral, acham que só existe a maneira visual de ensinar. sim. Eu até gosto assim dos exemplos, por exemplo, numa pilha, usar o exemplo de pratos, porque é uma coisa que a pessoa tem acesso lá, então ela pode ir lá pegar e o pilha, colocando um prato em cima do outro, é algo que é mais palpável. Agora, nessa questão de árvores, aí, eu sei o que é uma árvore, eu já enxerguei, mas para quem nunca viu, como você falou, aí como que ela vai criar imagens mentais disso? Há muito tempo eu assistia um desenho animado chamado He-Man. Uhum. Aí, as árvores da estrutura de dados, elas são como as árvores lá de Trolla, o país do personagem Gorpo do He-Man. Que lá era tudo ao contrário, né? A árvore era de cabeça para baixo. A raiz no topo e as folhas no chão. Uhum. E durante a sua é, graduação, foi tranquilo? A faculdade te dava o suporte, adaptava os materiais quando você precisava? Ó, faz um bom tempo já. Na época, eu já tinha acesso à informática, mas a minha faculdade, assim, a princípio não me deu muito suporte. Eu precisava de um scanner para poder fazer o escaneamento dos materiais, que naquela época não tinha muito material disponível como hoje, né? Uhum. E fez a solicitação de scanner, nunca chegou o scanner na época. Meus colegas, assim, eu tenho amigas muito queridas, assim, até hoje que a gente se ama mesmo de paixão, e elas lembram, assim, às vezes indignadas, não, porque naquela época era horrível, a gente tentou conseguir um scanner pro Jean e não conseguimos, e não sei o que, ficam indignadas. Uhum. A parte da minha formação demorou, eu concluí o curso todo, mas o meu diploma mesmo só veio recentemente, devido a uma série de questões que aconteceu, e pouco antes de eu conseguir meu diploma, essa minha amiga ainda reclamava, dizendo que, de certa forma, a universidade não tinha sido justa comigo, porque lembrava do scanner. A gente tentou conseguir o scanner, não conseguiu. Mas se tem uma coisa que eu sempre sou muito grato, e assim, não só a faculdade de um modo geral, apesar de não ter conseguido o scanner, mas aos meus colegas de turma, porque o que não havia de acessibilidade em relação a equipamentos, em relação a material didático, havia de acessibilidade no material humano. Uhum. Meus colegas, assim, a gente tinha uma relação assim, muito recíproca mesmo. Nos uníamos em grupo e quando tinha os trabalhos de grupo eu contribuía com aquilo que eu sabia e eles contribuíam com aquilo que eles sabiam. Era uma coisa assim muito recíproca. Eu me senti muito produtivo na faculdade porque sempre existia essa parceria. Os professores, assim, eles sabiam que eu precisava sentar um pouco mais na frente, tinha toda essa preocupação, assim. Então, para mim, a maior acessibilidade que existe é realmente a acessibilidade atitudinal. Uhum. Quando eu me casei, nós fomos no hotel, a minha esposa e eu nunca nos preocupamos muito com essa questão, assim, se necessariamente o hotel vai ter piso podotátil, elevador com botões em braille, que fale, mas a gente simplesmente ia. E quando chegamos nesse hotel,
O hotel não tinha piso podotátil, não tinha elevador, não tinha nada. Mas os funcionários do hotel, coisa maravilhosa. Sempre muito prestativos, tudo que a gente precisava. Vamos caminhar na praia. Aí um funcionário com a gente lá, caminhar na praia. Eu tô aqui, preciso ir pro restaurante do hotel. Pode ir. Alguém ia lá, nos auxiliava, sabe? Uhum. Então, assim, até hoje, assim, dá saudade, assim, eu até recomendo, quem passar por Porto de Galinhas, e quiser ir lá no Serrambi Resort, é um resort maravilhoso, com certeza. Não sei se lá já tem piso podotátil e elevador em braille, mas uma coisa eu garanto. A acessibilidade final, nota 10. É. Isso é bem legal mesmo, quando tiver assim, uma pessoa prestativa, sem capacitismo nenhum, é incrível. Isso, exatamente. E lá na UFAL, como que você começou lá? Você chegou a ser triador também? Na UFAL, não, porque eu já entrei já na equipe de supervisão, Uhum. mas eu queria voltar um pouquinho antes, na verdade, como eu entrei na UFAL, né? Sim. Eu sou técnico administrativo na UFAL desde 2014. E lá, quando eu comecei, eu fui para uma sala que, em tese, seria o núcleo de acessibilidade da UFAL, e era uma sala do tamanho de um banheiro. Não é aquele banheiro que tem nas escolas, nas faculdades, não. É aquele banheiro que a gente tem em casa, no apartamento, sabe? Uhum. Pequenininho assim, não tinha ar-condicionado. Quando eu cheguei lá, tinha um ventilador. Liguei o ventilador na tomada, liguei no botão e o ventilador ficava só. E não girava nada. Aí rapaz, eu vou começar. E tirei aquela grade do ventilador e comecei a girar a hélice ali do ventilador, né? Girar. Depois de uns 3 minutos, ela começou a acelerar e pegou. Aí eu fiquei assim, durante muito tempo lá, acho que pelo menos uns 2 anos, e era bastante comum as pessoas chegarem lá, apesar de ter uma plaquinha escrita no curso de acessibilidade, a pessoa chegava, aqui é o banheiro? Aí eu, eita rapaz, não, aqui é o núcleo de acessibilidade. E ficou assim, até que no final dos 2, 3 anos, as pessoas já começavam a perguntar se lá era a secretaria, ó. Quer dizer, Tá aumentando. de uma maneira a gente evoluiu. E aí, nesse meio tempo, a gente trabalhava com muitas pessoas que tinham, até hoje na UFAL ainda tem muitas pessoas que entram e não tem, pessoas cegas. E não são todas que têm um bom conhecimento de braille, de informática, para poder usar um computador com autonomia. Então, eu comecei a pensar, meu Deus, como é que a gente vai fazer para que essas pessoas tenham autonomia? Porque eu comecei a pensar, bom, o audiolivro seria uma coisa interessante. Mas quando eu olhava para os audiolivros no mercado, o que eu percebia era aqueles audiolivros que normalmente as editoras mandam, que é tipo assim, um capítulo, capítulo 1, capítulo 2. Uhum. Então, a pessoa não teria a possibilidade, por exemplo, navegar por uma página. Não, e se o professor pedir para eu fazer um fichamento das páginas 35 a 40? Como é que a pessoa cega, que não consegue ler um PDF normalmente, que não consegue ler braille, como é que ela vai fazer esse fichamento? Aí eu descobri um aplicativo que talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar, mas nunca pensaram que ele pudesse ser usado dessa maneira, que é o Balaboka. O Balaboka ele é um aplicativo russo. Essa palavra, inclusive, no russo quer dizer algo assim como falador, tagarela. Já usei ele, ainda uso de vez em quando para fazer uns audiobooks pessoais. Pois é, só que eu comecei a pensar numa maneira de usar o Balaboka de uma maneira diferente. Uhum. Eu queria que os audiobooks fossem marcados pelas páginas e não apenas assim um capítulo. Uhum. Eu queria também que, por exemplo, as pessoas conseguissem naquele audiolivro ali saber aonde tinha um título, onde tinha uma citação, onde tinha uma nota de rodapé,
de uma maneira que se alguém dissesse, ó, vá na página 40 e leia a citação do autor tal, que a pessoa conseguisse fazer isso. Então, eu comecei a idealizar um sistema assim, de fazer a divisão dos arquivos com o bala-boca usando as próprias páginas. Então, cada arquivo sendo uma página, aonde tivesse um título, seria lido com uma voz diferente, aonde tivesse uma citação, seria lido com uma voz diferente. Se a citação fosse em outro idioma, a gente usaria uma voz naquele idioma para fazer a leitura da citação. E foi isso que eu comecei aos poucos a implantar. Graças a Deus, hoje, a gente tem muitos alunos que têm conhecimento de informática, mas ainda tem alunos que dependem do áudio. E hoje nós temos um trabalho maravilhoso, que os nossos livros hoje que são adaptados no nosso laboratório de acessibilidade, eles levam em consideração esses aspectos. Então, hoje a pessoa consegue navegar por uma página, saber o que é uma citação, uma nota de rodapé, enfim. Foi uma coisa assim que ficou. Herança, se eu sair da UFAL, mas eu, assim, em algum momento, quando eu passar e tiver outro Jean por lá, mas eu vou ter deixado como herança isso. Eu espero que melhore cada vez mais. Inclusive, logo, logo, nossos bolsistas do Laboratório da Acessibilidade, de parabéns. Eu montei recentemente um manual de bala-boca para melhorar mais ainda a qualidade do nosso trabalho lá. E logo, logo, a gente vai, se Deus quiser, publicar um livro que é um fruto do trabalho dos nossos bolsistas. Então, a gente está sempre pesquisando para tentar descobrir outras maneiras de tornar as coisas mais acessíveis para os alunos. Eu espero que logo, logo a gente possa conversar e falar um pouco desse livro, que logo, logo vai sair, se Deus quiser. Ah, legal. Quando o livro tiver saído, aqui tá de portas abertas para vir aqui, pode vir com o pessoal fazer aí a divulgação. Isso é um prazer. Maravilha. E aí depois de algum tempo, o NACT, que é onde eu trabalhava, mudou de lugar. E aí, final de 2019, de 2019 a 2023, eu tive a oportunidade de ser coordenador lá do Núcleo de Acessibilidade. Foi um momento bastante desafiador, esse momento de pandemia. Muitos materiais que a gente dava para os alunos assim de forma presencial. O aluno que tinha, por exemplo, essa questão com a informática, ele levava um gravador lá, que a gente emprestava gravadores para os alunos, a gente colocava os materiais e os alunos levavam. Mas na pandemia, a gente começou a enviar esses materiais de maneira digital. Então foi muito desafiador. E agora, graças a Deus, começou um novo período aí, que a partir desse ano estou no Laboratório da Acessibilidade, podendo fazer a coisa que eu mais gosto, que é ensinar e pesquisar. Fazendo tutorial para os nossos bolsistas, ensinando alguns alunos que chegam lá sobre como usar determinados equipamentos de tecnologia assistiva e pesquisar sobre maneira de tornar o nosso trabalho melhor. Uma dúvida aí que surgiu quando você falou do bala-boca, né? Uma forma aí do pessoal navegar entre as páginas. Então, o que vocês faziam o que? Era um arquivo de áudio para cada página? Exatamente. Será? É um arquivo de áudio para cada página, sendo que no bala-boca os números dos arquivos eles começam com 0, certo? Então lá, vamos supor, a gente escolhe previamente se um arquivo tem pelo menos 100 páginas, então a gente escolhe um arquivo que comece com o número 000. Então, esse 000, a gente coloca as páginas pré-textuais. A capa, tudo que vem antes da página 1 em si. A partir da página 1, aquelas páginas que não são numeradas no livro comum, a gente coloca entre colchetes a numeração. A partir do momento que a página é numerada, a gente coloca o número normal, sem ter colchete. E aí,
vai, esse arquivo 000, que seria a página, toda a parte pré-textual, vem primeiro, 000, tipo, nome do livro, ponto MP3, aí a pessoa já sabe que aquele 000 ali são as páginas pré-textuais. Aí vem, tipo, 001, nome do livro, ponto MP3. A pessoa sabe que aquilo ali é a página 1. Então, se ela quiser ir para qualquer página, é só ela navegar até no explorador de arquivos ou no player dela, até aquele arquivo que tem aquela numeração e entrar. E aí, quando ela entra ali, logo no início é lida página tal. E aí, se houver um título, vai ser lido com a voz diferente. E aí depois vem a leitura normal com a voz padrão de leitura do Bala Boca. Caso houver alguma citação, ou aquela citação do tipo recuo, como tem na ABNT, que são acho que uns 4 centímetros na margem esquerda, e uma fonte no tamanho 10, com espaçamento 1,5, aí aquilo ali vai ser colocado para ser lido com uma voz diferente. Ou o texto entre aspas mesmo da citação. Textos em negrito também a gente coloca com uma voz diferente, se houver algum destaque. E assim, querendo ler determinada página, é só chegar no arquivo tal e ler e ouvir. E em casos em que, sei lá, a frase ou o parágrafo continua na página seguinte, o arquivo ele simplesmente vai interromper daquela página, assim, sei lá. Falar, eu estou aqui conversando com o Jean, só que com o Jean estaria na outra página. Ele simplesmente interrompe o fluxo da página, da frase. Interrompe, só que a gente tem um cuidado em relação à palavra. Então, por exemplo, se houver uma palavra com hífen no final da página, a gente pega a palavra que viria para a próxima página, aquele pedaço da palavra, deixa na página anterior, e aí continua a próxima página normalmente. É a única coisa que a gente faz. E obviamente quebra todos os hífens, porque na leitura em áudio não tem sentido ter hífen, né? Então, todo lugar onde tem hífen, vai a palavra inteira, sem nenhum hífen. E se caso tiver hífen no final da página, o restante da palavra que estava na página seguinte vem para a página anterior. Legal. Interessante aí. Esse projeto ajuda bastante, né? Porque muitas vezes também já cheguei a ler audiolivros, mas lia mais só para distração mesmo, porque como você falou, o audiolivro era o áudio inteiro num capítulo. E se eu quisesse depois pesquisar alguma coisa, eu tinha que ficar vasculhando um capítulo lá de não sei quantas horas de gravação de áudio para achar o que eu preciso. Então, desse jeito aí fica bem mais prático. Eu posso compartilhar com o pessoal, depois eu posso compartilhar, e você pode até disponibilizar para eles verem, um material que eu produzi até na época da pandemia, até como uma forma de demonstrar para as pessoas o potencial do Bala Boca nesse sentido. Nós temos uma cartilha de orientação ao docente no site do NAC. Eles têm, né? Porque eu agora estou no LAC, não mais no NAC, mas fui eu que produzi na época. Então tem essa cartilha em PDF e existe a versão em áudio que eu produzi. Então, nessa versão em áudio, as pessoas podem ver todas essas características que eu estou dizendo. O título com a voz diferente, as citações. Eu coloquei ali tudo o que eu penso que tem que ter. Por exemplo, o nosso manual de orientação ao docente, ele era bastante bonitinho, assim, tinha balões, assim, quando alguém iria falar, quadros. Então ali, por exemplo, no início de um balão, eu colocava um som de um balão enchendo. E quando era no final do balão, o balão estourando. Pra você saber. Um quadro, aí eu colocava uma música ali. Então, assim, tudo são coisas que dá para fazer com o Bala Boca. Eu posso compartilhar o link do áudio depois, para quem quiser. Sim, eu deixo aí na descrição. Isso. Exatamente. Tá bem legal. E você também é revisor Braille lá na UFAL, né? Eu vi na apresentação que você deixou lá no grupo.
Na verdade, foi o cargo com o qual eu entrei na UFAL, né? Eu sou revisor Braille de profissão, Uhum. digamos assim, mas acabo não trabalhando tanto assim com Braille. Até porque o Braille, agora mais recentemente, nós adquirimos assim algumas linhas Brailles, até a gente empresta, mas o Braille, principalmente para material em níveis mais avançados, ele é muito verboso, né? É muito volumoso, na Uhum. verdade. Imagine você fazer em Braille um material, vamos supor, que você vai usar ali durante aquele semestre e depois talvez não seja útil para ninguém tão cedo. É muito mais prático usar-se uma linha Braille, que você tem o material digital e aí você pode, se você for uma pessoa que gosta de ler em Braille, ler aquele material na linha Braille do que a gente produzir um material em Braille para uso corrente. Agora, para provas, isso é interessante. Você fazer uma prova em Braille, é um conteúdo programático de alguma coisa, para um evento, ou algo que precisa ser consultado muito frequentemente, como por exemplo, uma tabela periódica, ou sei lá, coisa desse tipo. Esse tipo de coisa, sim, pode ser interessante fazer em Braille, mas do material de uma disciplina, ele não é muito prático. Sim. Aí eu acabo fazendo mais outras coisas, assim. O meu trabalho é principalmente como eu falei, né? A parte de pesquisa, pesquisando como outras maneiras, como por exemplo, uma coisa que eu tenho pesquisado bastante e ainda não descobri uma solução. Se alguém conhecer algo interessante, pode dizer, é uma maneira de tornar um PDF realmente acessível. Como por exemplo, um PDF que tenha os níveis de títulos certinhos, porque quando você converte um PDF, por exemplo, a partir do Microsoft Word, ele faz uma bagunça com os níveis de títulos. Ele não coloca as informações necessariamente como deveria ser. Às vezes ele coloca várias coisas lá, tudo com nível de título 2, mesmo se você criar o PDF, o Word perfeitamente, colocar os níveis de títulos certinhos, colocar as tabelas. Quando você converte para PDF, ele faz uma bagunça. E aí o que a gente tem hoje em dia, de maneira de tornar um PDF acessível, é usando o Acrobat Pro. Lá você consegue fazer toda a inserção de tags, etc e tal. Só que é uma ferramenta paga. E a gente no serviço público precisa, sempre que possível, trabalhar com ferramentas que sejam livres, né? Uhum. Então é uma coisa que eu sempre ando pesquisando, já testei várias coisas assim, como, tipo, usando Pandoc e outras ferramentas assim, mas ainda não achei um resultado satisfatório. Uhum. Mas a gente não desiste. Sim. Não sei se o Calibre faz isso, né? Na hora de converter para PDF, como a gente pode converter de um HTML para PDF. Eu não sei se ele mantém os títulos, tudo bonitinho. É algo que a gente pode verificar. Eu tenho testei já com Pandoc, com o LibreOffice, com o Word e algumas outras ferramentas. Com o Calibre eu ainda não testei, mas assim, considerando uma bagunça que ele fazia com os livros que a gente tem trabalhado no PNLD, a gente tem algum tempo, a gente tem tentado fazer pesquisas usando o Calibre e nas nossas conversões, o FNDE ele precisou desenvolver uma ferramenta específica para fazer conversão de livros, porque o Calibre não trazia resultados satisfatórios. Tem uma ideia. É. Então, e se alguém aí souber uma forma, são dos comentários tá aí livre. Vamos ajudar aí a. Que também poder navegar entre títulos, assim, ajuda bastante, né? Poder usar a navegação do NVDA em geral no PDF. Senão a gente tem que ficar, sei lá, usando o Ctrl NVDA mais F para procurar as palavras que a gente, que a gente lembrar que está no título. Então, poder simplesmente navegar com um H ou usar lá 1, 2, 3 é bem mais rápido. Com certeza. E
falando um pouco de tecnologia assistiva, você chegou a usar o Virtual Vision, que parece que ele também é um leitor que bastante gente usou ele antes de ir pro NVDA. Eu usei, mas a minha vida mudou muito nos últimos anos, que antigamente eu não tinha tanta preocupação. Eu até tinha, mas eu considerava que era justo o que eu fazia. Hoje Deus me livre. Mas eu achava, antigamente, eu usava o JAWS. Eu Vacinar. usei durante muito, exatamente. Eu vacinava e eu achava que era assim, rapaz, essas empresas cobram valores absurdos pelos produtos, a gente não pode comprar, eles deveriam fazer uma coisa mais barata. Sabe aquela desculpinha esfarrapada que a gente acaba dando? Sim. Mas chegou um momento na minha vida que eu pensei, não, isso não tá certo. E aí eu descobri o NVDA, e mesmo que eu morresse de saudade do Eloquence, eu ficava, não vou usar, não vou. Uhum. Aí a que mais fazia falta era o Eloquence, rapaz. Até hoje eu uso o Eloquence, eu consegui comprar depois, enfim. Fico pagando, mas não deixo de usar o Eloquence. Mas o NVDA supriu toda a minha necessidade. Só que houve um tempo em que o Bradesco, eles lançaram aí uma espécie de promoção. Pessoas com deficiência visual que tinham conta no Bradesco ganhavam uma licença do Virtual Vision. Uhum. Então eu consegui essa licença e eu usei, mas eu não usava o Virtual Vision assim, como meu leitor de telas principal. Usava um pouco ali, mas eu nunca fui. Até hoje, eu tenho aqui uma voz do Dígalo. Achei um dia desse por aí. Virtual Vision está ativado. Mas assim, foi um pioneirismo. Eu dou os parabéns assim, para o pessoal da Micropower, porque eles criaram o Virtual Vision num momento em que eles foram realmente pioneiros, né, no desenvolvimento de um leitor de telas que era maravilhoso, assim, tinha muita coisa legal, coisas assim realmente impressionantes, assim, como por exemplo, mapeamento de janela, que ele tinha, você conseguia mapear determinados pontos para você conseguir chegar naqueles pontos da janela rapidamente, só por um pressionamento de teclas. A navegação na web era boa, razoavelmente boa. Então, assim, era um leitor de tela bom, mas acontece que o NVDA realmente, quando ele chegou acabando com tudo. Vê que não tem pra ninguém. Ó. Nem o JAWS, hoje em dia, ele é muito bom. O JAWS tem. Eu fico só ouvindo o povo falar, né? Eu nunca mais usei. Mas o pessoal fala que o JAWS tem uma espécie de OCR muito bom, que ele acontece em tempo real. O NVDA também já tem isso. Antigamente não era em tempo real, mas hoje em dia é quase isso, porque o OCR do NVDA, se você fizer um OCR ali e for uma informação dinâmica, ele atualiza também. Então está praticamente em tempo real. Então não sinto a mínima falta. E eu não sei porquê. Eu usei assim por um pouco de tempo, depois sumiu. Não entendi não. Deixei de usar o Virtual Vision assim. Até hoje não sei o que aconteceu. Acho que eu tive uma amnésia. Esqueci que ele existia e só fui lembrar alguns anos depois. Mas não que eu não tenha achado bom. Eu achava muito bom. Mas vou falar assim que também já usei muita coisa craqueada, né? Quem nunca? Mas eu vim mudar um pouco minha mentalidade quando passei a estar do outro lado, né? Então vendo assim o trabalho que dá pra gente desenvolver alguma coisa que não é tão simples, sei lá, e programar, e aí você cobrar um preço que você considera justo, aí eu fico pensando nisso, e se as pessoas depois se acharem no direito de piratear as minhas coisas porque acha que é caro, né? Aí pra você entender mais como funcionam essas coisas. Mas geralmente é sempre essa desculpa mesmo. Não, é caro, eu não posso pagar. Rapaz, meu problema se chama Jesus. Em 2018 eu inventei uma moda aí de me batizar numa igreja aí. E aí, de lá pra cá,
eu fico incomodado quando eu penso nesse tipo. Só de pensar, eu já até o pessoal aqui da minha família mesmo, eu me lembro que algum tempo depois, eles já faz determinada coisa, porque eu instalava aplicativos, assim, até para ganhar um dinheiro extra, né? Uhum. Quem nunca formatou um computador, não instalou um programa, eu instalava Talks, que para quem não sabe, o Talks é um leitor de telas para celulares. Na época tinha o sistema operacional Symbian, a Nokia era a bambambam dos celulares. E surgiu esse leitor de telas Talks, que era um leitor de tela fantástico. Só que muita gente comprava o celular, mas não podia pagar o valor do Talks. E aí eu pirateava. Rapaz, eu pirateei demais. Uhum. As pessoas me pagavam. Hoje, nem que me pague 5 vezes mais do que eu cobrava na época, eu não faço mais. Porque eu tenho essa consciência assim, me incomoda pensar que eu possa estar fazendo uma coisa errada, entende? Então, o cristianismo autêntico, ele faz isso com a pessoa. Uhum. Porque você deixa de pensar só no você, e você passa a pensar no próximo. Quer dizer, eu não penso só em mim, eu vou pensar no desenvolvedor, que não importa se é uma empresa ou se é um desenvolvedor único ali, individual, que fez um programa, ele gastou tempo com pesquisa para desenvolver aquele produto e ele merece, é digno do salário que ele ganha, do dinheiro que ele cobra. Se eu não quero pagar o valor, eu procuro uma alternativa gratuita. Como, por exemplo, hoje em dia a galera tem mania de pedir para instalar o WinRAR por aí. Gente, existe o FatZip, que é um compactador maravilhoso, totalmente gratuito. Uhum. Então eu penso nessa parte hoje, graças a Deus, estou vivo aqui sem piratear, continuo muito bem, obrigado. Uhum. E, por exemplo, na questão de leitores de tela, a gente tem aí o NVDA, que é gratuito e, bom, nunca usei o JAWS, mas não me faz a menor falta. Mas até conversando com um outro convidado aqui, o Ricardo, ele até falou que a gente deveria considerar fazer doações em dinheiro mesmo para o NVDA. A gente sempre coloca lá no agora não, mas a gente poderia doar para que ele continue sendo gratuito, né? Porque vai que amanhã a NVA Axis decide parar com o projeto porque não tem mais como se manter. E aí, como a gente vai fazer sem um leitor de tela? Então, a gente deveria pensar mais nisso, contribuir com aquilo que está ajudando a gente, que nos está dando autonomia sem cobrar nada. Com certeza, com certeza. E, cara, caminhando aqui pro nosso final, o papo, nossa, foi bom. Espero que você tenha gostado aí da experiência. Volte mais vezes aqui, divulgar Com mais certeza, projetos. sempre que tiver alguma coisa interessante, quiser que a gente converse, pode me chamar que eu venho. Opa, vou chamar assim, pode deixar. Aí, uma pergunta que eu sempre faço aqui para os convidados, né, para encerrar. O que você gosta de fazer aí nas suas horas vagas para relaxar, distrair, quando não está trabalhando nada, para descansar a mente? O que você curte fazer? Ler. Rapaz, eu sou um leitor inveterado, já faz muitos anos. Inclusive, o meu e-mail principal, pessoal, ele reflete um pouco dessa minha paixão por leitura. Começa com o Biblió. Aí eu leio bastante mesmo. Eu uso muito o Kindle Uhum. no meu iPhone. Uso um pouco no computador também, que a acessibilidade do Kindle, tanto no iPhone quanto no Windows, é muito boa. O NVDA, inclusive, tem uma parte totalmente dedicada a essa parte da acessibilidade do Windows, do Kindle. Uhum. Aí eu compro muitos livros assim. Sou membro também do assinante do Kindle Unlimited, Uhum. que a gente sempre consegue muitas coisas legais lá para fazer leitura. Aí eu tenho aqui o aplicativo Livros da Apple, o Play Livros da Google, e por aí vai. É muito bom. Participo até, assim também até de
alguns grupos de compartilhamento de livros, porque existe, né? Não sei se muita gente sabe, mas assim, existe tem é legal, assim, as pessoas com deficiência visual, elas podem ter acesso a livros de forma gratuita até, dependendo da situação, que tem os direitos autorais, assim, nessa questão, assim, que você não compartilha e tal, tem, por exemplo, existe a Fundação Dorina Noel, eles têm uma biblioteca chamada Dorinateca. Aí lá você vai, se cadastra, e aí você pode pegar livros, quantos você quiser, em determinado período de tempo, você pega lá e, no formato digital. Aí vem em braille, se você tiver uma linha braille, ou se você quiser imprimir, vem o arquivo digital já pré-formatado para braille, vem arquivos, tem livros que já vem em áudio, e por aí afora. É muito bom. Então eu estou sempre lendo ficção, não ficção, gosto muito de romances históricos, muita literatura assim, cristã, coisas assim do tipo, eu gosto muito. E já é de muitos anos isso, essa paixão pela leitura é antiga. Eu também gosto de ler, né? Lia quando enxergava, mas eu passei a, sempre falo aqui, né? Ler mais depois que eu perdi a visão. Caí com o NVDA no Kindle me deu muito mais agilidade na leitura, que antes eu lia literalmente com a cara grudada no livro, que eu sempre fui baixa visão. Aí eu levava um mês, dois para ler um livro com o NVDA. Hoje eu consigo levar 1 ou 2 semanas para ler. É outra realidade, e a leitura ela desperta a gente para questões assim que a gente nem sequer parou para pensar, né? Ler é muito bom. E a gente, toda essa acessibilidade que a gente tem à leitura hoje, não dá nem para comparar, né? Imagine que um dos meus maiores, e será o que eu ia dizer no início do podcast, eu acabei não dizendo. Sabe qual foi um dos momentos mais emocionantes para mim na minha vida escolar? Foi quando, na quinta série, eu recebi um livro de história em braille da Fundação Dorina Noel, e era o mesmo livro de história que os meus coleguinhas estavam usando. Cara, eu fiquei... Que coisa incrível! Puxa... Aí, só no ensino médio que eu tive essa oportunidade de novo. Então, a gente hoje, que literalmente pode ler praticamente qualquer livro, porque mesmo livros que não tiveram digitais, hoje você consegue com o celular escanear aquele livro e ler. Se você quiser muito mesmo, você consegue ler qualquer livro. É muito emocionante assim. E é isso que torna tão prazeroso e tão gratificante a gente trabalhar com livros, a gente saber que a gente está proporcionando acessibilidade para a leitura para os alunos que estão por aí, para os que vão vir amanhã, através desse projeto que a gente, do PNLD. Sim, com certeza. Ler é maravilhoso. Eu gosto mais de literatura fantástica. Gosto de, às vezes, fugir um pouquinho da realidade, mas como dizia o C.S. Lewis, sempre deixar a porta do guarda-roupa aberta para poder voltar, né? Mas por favor. É muito bom fugir um pouquinho, né? E ir lá, não... Eu não gosto muito de Senhor dos Anéis, então não fui muito pra Terra-média, mas gosto de literatura fantástica, assim. Os bruxos, elfos, acho interessante. Crônica de Nárnia, mesmo você aproveitando o gancho, eu já devo ter lido umas trocentas vezes, porque eu acho incrível como aquilo ali consegue se renovar, sabe? Parece que cada vez que a gente lê um livro bom, a gente tem uma percepção diferente, algo que a gente não tinha percebido antes. Rapaz, como é que eu não vi isso quando eu li aquilo daquela vez? Sim. E é assim, é maravilhoso. É isso aí. Na hora da leitura, né? Pode-se dizer que a gente é igual a todo mundo. Não que a gente já não seja, mas no sentido que, como lá tudo é áudio descrito, todos nós, seja você enxerga ou não,
temos que criar as imagens mentais lá no livro. Então, tipo, o vidente não tá em vantagem sobre a gente na hora de ler. Verdade. Inclusive, fazia alguns anos atrás eu tinha um blog, ele ainda existe, mas eu não publico já faz anos. E eu fiz justamente uma postagem lá sobre isso. Quiser visitar, apesar de ter coisa antiga, mas fratulo.blogspot.com. Aí eu fiz justamente uma postagem sobre isso, assim, comparando essa questão do cinema, porque que eu achava que não que era muito melhor livro do que o cinema, porque no cinema você muitas vezes sacrifica a tua imaginação. Uhum. Você deixa que um diretor ou alguma outra pessoa imagine por você. E quando você está lendo um livro, você é o diretor, o cinegrafista, tudo que existe. Sim. Bem legal mesmo. Cara, brigadão aí por essa conversa. Aí depois você mandar os links eu deixo aí na descrição. Se você deixar também LinkedIn, rede social, uma coisa assim, só mandar os links eu deixo aí. E foi um prazer aí ter conversado com você. Beleza, o prazer foi meu. Um abraço aí pro pessoal. E é isso, gente. Se você assistiu até aqui e gostou, deixa aí o seu like, né? Você já sabe como o YouTube funciona. O like é a forma dele ver que você gosta desse conteúdo e vai te recomendar mais. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Se inscreva aí no canal e ative o sininho para você ser avisado quando tiver vídeo novo. Confira aqui os outros episódios que a gente já tem postado. O link da playlist fica sempre aí na descrição, né? Já conversei com muita gente bacana aqui, tem muita ainda por vir, tenho certeza que você vai gostar. Confira também aí os demais conteúdos que eu tenho no canal. Tenho aqui conteúdos voltados para programação, né? Então tem algumas playlists de HTML, PHP, CSS, quem sabe você gosta, né? E você até falando, né, Jean, que você é um entusiasta da tecnologia, eu percebi que você também é lá do grupo do Pessoas Cegas Programadoras, né? Quando eu achei que finalmente eu ia trazer alguém que não fosse do grupo, não quebrei o padrão, tá você lá. Vou acabar trazendo todo mundo daquele grupo aqui. Falei, não, agora eu vou trazer alguém diferente. Não, tá você no grupo lá também. Porque a maioria dos meus convidados é tudo de lá. Ali só tem fera. Não. Gente boa demais. Aprendo muito lá, aprendo mais lá do que na faculdade. E, né, é isso, gente. Deixa aí também nos comentários o que você tem achado aqui do podcast. Deixa também suas sugestões. Sugestão de convidado aí que eu posso tentar ir atrás, né? Aí quem sabe eu consigo trazer. Se você está ouvindo isso aqui pelo Spotify, o link do YouTube tá sempre aí na descrição do episódio, né? Dá uma conferida lá no canal do YouTube também. Se inscreva aqui para ajudar a gente. E nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal.